Agora, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos começar no verso 1, vamos ler até o verso 8, e depois do 16 ao 18. Aqui no Sermão do Monte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar. Senhor, nós vamos tratar hoje um assunto de máxima importância para a vida da igreja. Senhor, tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. E o Senhor deu a eles a oração do Pai Nosso. Senhor, tu sabes que nós precisamos aprender muitas lições na escola de Cristo. Abre o nosso entendimento nesta noite, Espírito Santo, para entender os princípios fundamentais da vida de oração e para obtermos grandes resultados em nossas vidas. Abre o nosso entendimento, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje, se você não observou, vai observar em casa. O editorial é um texto escrito há uns 5 anos atrás pelo pastor Júnior. Nós aproveitamos, como tivemos congresso de oração, e vamos ter hoje, desde manhã, estamos falando sobre oração. Há vários níveis, irmãos, de oração que podemos alcançar em nossa vida. Por exemplo, na década de 70, eu li um livro, His Hours, Intercessor.
Depois eu li esse livro de novo, e esse livro me impactou, porque ele falava de intercessão. Um homem, um jovem, se converteu e teve um encontro pessoal com o Espírito Santo. Eu não vou dar detalhes, mas ele recebeu uma revelação do Espírito Santo muito particular e muito pessoal. Ele era membro da igreja, um jovem exemplar, mas que ainda não tinha nascido de novo. O livro deixa isso bem claro, o testemunho dele. Ele até achava assim: o que falta para mim? Os jovens da igreja, o meu comportamento e o deles é tudo igual. Isso foi no país de Gales, que estava tendo um avivamento, e esse jovem recebeu de Deus a bênção de uma comunicação muito particular. E a primeira comunicação que o Espírito Santo fez para ele foi: você vai jejuar 6 meses. Ele era um rapaz robusto, comia muito bem, e o Senhor falou para ele: você vai comer alguma coisa leve de manhã, e quando voltar da mina de carvão, mineiro, imagina a força que tinha que fazer, você vai tomar uma leve sopa à noite. E Deus o sustentou, e ele cumpriu aquele jejum de 6 meses. E eu não vou falar mais, mas só um fato: o Senhor encaminhou para uma região que não tinha sido afetada pelo avivamento de Gales. O país de Gales estava passando por um avivamento, isso é 1905, 7, mas tinha uma região que o avivamento não tocou. E essa região era uma pequena cidade. Chegava dia de sexta-feira uma carreta de cerveja na praça central daquela cidade, e a cidade ficava quase todo mundo tomando bebidas até entrar na noite de domingo. E o Senhor falou: ali é o seu ministério. E ele foi pregar nessa pequena comunidade e começou a ter muitas conversões. Mas ele, no quarto secreto, é que recebia a vitória, e lá ia pregar e Deus dava a vitória. Muita intercessão, muita oração, jejum, até que o diabo vem e fala no ouvido dele: eu quero ver esse teu poder. É naquela vida ali. Era uma mulher chefe das prostitutas, e ele aceitou o desafio e foi orar e jejuar por aquela mulher. Era a mulher que comandava então outras mulheres prostitutas. Enquanto ele orava, fazia intercessão, o Espírito Santo disse a ele: eis que eu te dou essa mulher. No culto de Natal, eu vou te dá-la. Eles fizeram um culto próximo ao Natal, 24, 25, e ele foi lá pregar a palavra. Quando ele fez o apelo, quem vem chorando pelo corredor? Aquela mulher. E esse homem foi usado por Deus na África, no seu país. Em muitas situações ele aprendeu os segredos de Deus sobre a intercessão. Nós podemos orar por nós, orar pelos outros, ações de graças. Paulo fala de 4 tipos de oração lá em 1 Timóteo. Devemos levar tudo a Deus, mas a intercessão é um nível muito superior. E eu oro que Deus levante intercessores na igreja. Graças a Deus pelo grupo de intercessão que organizou o congresso de oração, de intercessão. Tivemos aí 1 dia e meio, pastor Jonathan,
E muitos que participaram aprenderam muitas coisas. Mas aqui, voltando para Mateus, irmãos, primeira lição de Jesus, no Sermão do Monte, sobre oração, sobre jejum, e eu vou falar sobre esmolas, porque elas estão conectadas. Me acompanhe com a sua Bíblia aberta. Versículo 1, ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aí ele diz: quando deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Havia um costume lá entre os judeus, que quando fazia uma boa ação, o judeu comemorava a sua boa ação na sinagoga ou na praça, tocando uma trombeta. Pó, 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 pó. Fiz a minha boa ação de hoje. Jesus disse: não faça isso. Depois, sobre a oração, verso 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja que na primeira citação que eu fiz aqui sobre esmola, ele diz no final do verso 2: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sobre o jejum, ele diz a mesma coisa: quando jejuares, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. O que Jesus está ensinando? Primeira coisa, não orem para impressionar as pessoas. Não jejue para impressionar as pessoas. Não dê esmolas para impressionar os outros, ou para ser visto pelos homens. Tanto a questão da esmola, a oração, como o jejum, Jesus disse: vocês já receberam a recompensa. Vocês queriam aparecer, apareceram. Não tem mais nada do céu para vocês. E eu queria, irmãos, com muita tranquilidade dizer, eu vejo assim que nós cometemos um erro na igreja. Muitas pessoas perdem o galardão quando fazem uma boa ação, ajudam uma família, 2, 3, dão coisas, conseguem coisas, e essas pessoas então falam sobre isso. Falam no grupo, fala com os amigos, com os irmãos. Não faça isso. Você perde o galardão da sua boa ação. Jesus disse: o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Tanto na esmola, como a oração em secreto, o jejum em secreto. E olha que naquele tempo isso era cultura. Se você está orando, é um assunto entre você e o Senhor. Não precisa estar falando muito da sua vida de oração. Se você está jejuando, não precisa falar muito. Sim, depois que passou o jejum, você conseguiu a vitória, você pode testemunhar. Mas quando você está no jejum, fala nada. Pelo contrário, toma banho, lava o rosto, bota uma roupa, para não parecer aos homens que você está jejuando. Veja que Jesus disse, versículo 3: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto
te recompensará. Verso 6, falando sobre oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. E no verso 16, 17, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Nós vivemos, irmãos, numa época de muito exibicionismo. As pessoas falando das suas realizações, tem gente que é uma gabolice sem fim, mas Jesus disse, olha, faça, não para aparecer aos homens, e o teu pai te recompensará. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes, no verso 7, ele diz, orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, o vosso Pai, sabe que de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E aí Jesus nos dá, então, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Irmãos, Jesus nunca pensou que nós fizéssemos, nunca mandou dessa oração que Ele nos ensinou, uma reza. Isso aqui não é uma forma de ficar orando. Podemos orar junto, que é uma oração coletiva. Em muitas situações podemos fazê-la. No culto coreano, todo domingo, a igreja ora o Pai Nosso e recita o credo apostólico. Tudo correto, lembrando as doutrinas e lembrando a oração que o Senhor nos deu. Essa oração é um modelo de oração. É aqui que nós precisamos aprender. E olha, irmãos, Pai nosso que estás nos céus, nenhum profeta, nenhum patriarca chamou Deus de Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. O nome que está mais enfático no Antigo Testamento para Deus é Santo, mas no Novo Testamento tem pelo menos 325 referências sobre Pai. Essa paternidade, e aqui tem uma diferença, quando Jesus dizia meu Pai, Ele está falando exclusivamente meu, como filho gerado eternamente do Pai e não criado. Mas nós, quando falamos Pai Celeste, Pai Nosso que está nos céus, é por causa da eleição, lá em Efésios 1:4, fomos eleitos, e pela adoção incluídos na família de Deus, e pela regeneração do Espírito, nós fomos feitos novas criaturas, e agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Nós temos que entender, irmãos, isso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aqui, irmãos, esse Pai, Jesus chama de Pai Santo, Pai Justo. Paulo chama em 2 Coríntios 1:3, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O Senhor está nos ensinando a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Presta atenção.
Quando as crianças são pequeninas, elas sabem pedir do pai aquilo que elas querem. Quando elas crescem um pouquinho, elas são capazes de pedir para elas e pedir para a irmãzinha. Isso assim, muitos crentes ainda são crianças na fé, e eles sempre estão pedindo para si, talvez para uma pessoa, uma irmã, um irmão, alguém da família. Mas um filho maduro, que vive para os negócios do Pai, que vive focado no reino de Deus, que já entendeu que foi chamado para fazer discípulos, ele pode pedir mais generosamente. Ele pode pedir muito mais do Pai Celestial. Irmãos, nós estamos aqui nesse lugar grande porque pedimos de Deus com fé, um lugar espaçoso para o povo de Deus da igreja presbiteriana. O conselho orou por isso, era um valor absurdo, mas nós podemos pedir grandes coisas para Deus. Nosso trabalho missionário, sempre que tem nossa conferência com os pastores do interior, os obreiros, nós terminamos com o mapa do Amazonas no chão e ajoelhados e orando por cada cidade, cada comunidade, aquelas que queremos alcançar. Nós estamos ali reivindicando, como Jesus ensinou: venha o teu reino, Senhor, o teu reino aqui. Nós aprendemos que podemos pedir de Deus grandes coisas. Pede-me, te darei as nações por herança. Mas, irmãos, há uns 20 anos atrás, nós estávamos em casa, orando, Lucília, mais uma companheira de oração. Enquanto nós estávamos orando, Deus me trouxe à mente orar por algumas nações. E eu pensei: Senhor, orar por nações. E nesse momento, a irmã que estava conosco em casa orando, ela começou a cantar um cântico do Salmo 24, que nós lemos hoje aqui. E o cântico era que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. E como o Espírito Santo me dizendo: você não percebe que eu estou falando contigo? Ora sobre isso. E eram algumas nações africanas. E quando terminou a oração, eu perguntei da irmã: que cântico é aquele que eu nunca ouvi do Salmo 24? Ela disse: não, eu não cantei nenhum cântico do Salmo 24. Você cantou, está aqui 2 metros, estava ouvindo. Ela disse: ah, sim, eu estava cantando em línguas. Deus me deu para ouvir em português aquele salmo, como se dizendo: ore, ore. E eu confesso que não tenho orado muito por nações, e talvez seja no final do meu ministério, eu vou poder dedicar mais tempo a essas nações que Deus colocou no meu coração. Agora, irmãos, veja bem, tudo parte da paternidade. Se Deus é meu pai e é seu pai, Ele é dono de tudo. Tudo que os seus olhos puder ver. Aliás, eu comprei um telescópio, ainda é um telescópio muito terrestre. E essa semana eu estava vendo a lua como eu nunca vi, com as crateras em alto relevo. Eu falei: glória, glória. Primeira vez que consegui armar. Eu quero um telescópio para ver as estrelas, as constelações. Eu sei que é muito mais complicado, é através de computador e programas, mas eu sei uma coisa: o meu pai e o seu pai, Ele quer ouvir a minha oração e a sua oração. E Ele quer fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, queridos? Repita comigo: Ele quer fazer muito mais do que pedimos e ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós. Está lá em Efésios 3. Muito mais do que você pensa e que você ora. Alguns aqui dos mais antigos devem lembrar que eu pedi a Deus 100 barcos. Quando começamos a viajar, entender que o Amazonas é muito grande, nós pedimos 100 barcos. Deus sabe o tempo. Um irmão aqui, o Dr. Joaquim, me disse: pastor, o governo acabou de construir o 29º barco igual ao nosso. Eu falei: bom, ótimo. Ele disse: falta tantos por 100. Eu não estou certo que esses barcos que o governo construiu tem a ver com os 100, porque o barco Serguem Silva estava lá em Borba. A secretária de saúde, que frequentou aqui alguns anos conosco, Adriana, foi ao barco, viu aquele barco, ela é crente, fez um projeto, mandou para o governo federal, e o governo federal aprovou construir 61 barcos, um para cada município do Amazonas. E o doutor Joaquim me disse semana passada, o 29º foi construído, é um estaleiro aqui na região do Poraquequara. Eu falei: graças a Deus. Mas eu creio, irmãos, pelo tamanho do Amazonas, nós vamos precisar no futuro de uns 100 barcos. Você crê comigo? Diga amém. Amém. Qual é o problema? Ele é o dono da prata e o dono do ouro. Irmão, Jesus nos ensina que a oração de um filho, isso é para você e para mim, está relacionada com o nível de relacionamento que nós temos com o Pai. É através do nível de relacionamento que as respostas virão. Quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Ele está falando de relacionamento amoroso com os filhos. Viva como um filho de Deus e ore como um filho de Deus. Vou repetir: viva como um filho de Deus em obediência, em santidade, se desviando do mal, deixando o pecado para trás, e ore como um filho de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Viva, creia. E quando você diz Pai, as portas estão se abrindo. E conforme a sua intimidade com Deus, e eu digo, irmãos, nós estamos longe daquilo que o livro do Rhys Howard, o intercessor, nos revela o testemunho dele. Mas se você aprofundar seu relacionamento com Deus, as promessas do Senhor virão e você vai obter muitas respostas de oração. Veja que aqui é o Sermão do Monte. As promessas de Jesus estão linkadas ao Sermão do Monte. Ele começa a dizer nas bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados limpos de coração, que verão a Deus. Bem-aventurados que choram. Veja que antes de falar de oração, de jejum, Jesus está falando do caráter, da identidade do Filho de Deus. E até um pastor, o Carlinhos Queiroz, lá de Fortaleza, falou: Jesus, irmãos, no Sermão do Monte, ele está preparando aquela liderança com as bem-aventuranças, que a palavra feliz é makarios, no grego. E a ideia, irmãos, ele está ali para produzir, para ensinar a sermos macarianos. Falei: pastor, que é isso? Não, é só a palavra macários, felizes. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, são a base do caráter cristão. Precisamos olhar, irmãos, isso com muita atenção, porque esses pobres de espírito, esses que choram, limpos de coração,
eles podem falar com o Senhor. É isso que Deus quer para cada um de nós. Se você é um discípulo de Cristo, Ele quer isso na sua vida. E quer que você tenha resposta de oração. O sentido da oração, irmãos, é a resposta. Essas respostas são para aqueles filhos. Veja o que diz o capítulo 5 de Mateus, no verso 16, depois que ele diz: vós sois luz do mundo, sal da terra. No 16 ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O Senhor não quer que eu faça para aparecer, mas Ele diz que se eu tiver um coração quebrantado, um relacionamento sério com Deus, esse Pai amoroso, se eu estiver disposto a adorá-lo, fazer a vontade dEle, Ele disse assim, que a minha luz e a sua luz vai brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, são esses que choram pelos seus pecados, são humildes, de coração puro, que dão esmolas não para aparecer para ninguém, para ficar falando que eu fiz isso e aquilo. Os que oram em secreto no seu quarto, que jejuam em secreto, esses crescem na intimidade com Deus. Esses que dizem Senhor, Senhor, e fazem a vontade do Pai, as portas estão abertas para as suas orações. E aqui o Senhor diz: santificado seja o teu nome. Irmãos, o nome de Deus, muitas vezes, nós na nossa criancice, temos tomado o nome de Deus, muitas vezes, em vão. Ai meu Deus, Deus para isso, ai meu Deus, não sei o quê. Isso é tomar o nome de Deus em vão, irmãos. É uma cultura nossa. Qualquer coisinha, nós colocamos até de maneira não tão santa o nome de Deus. Santificar o nome de Deus significa reverência por Ele. Por isso, reverenciar a Deus é honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Isso envolve humildade de espírito, gratidão de coração, ardoroso estudo das obras de Deus, até que esse estudo se torne para nós um arrobo de expressão, de louvor, de adoração a Deus. Também significa que aquele que foi introduzido à comunhão com o Pai, esse Pai eterno, agora convida outros para partilhar desta comunhão. Santificado seja o teu nome. Uma das coisas que eu gosto, o Salmo 96 fala: louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Quando nós saímos evangelizando entre os ribeirinhos, não tinha um crente. Santa Maria, Bela Vista, Caiaué, aqui pertinho, não tinha um crente. E eu pensei, como é que eles vão louvar a Deus? Eles não conhecem a Deus. Tem que evangelizar, pregar, enviar, para que eles conheçam a Deus e junto conosco eles possam louvar a Deus. Eu lembro de um coral de crianças lá no Terra Preta, do outro lado do rio, que tem Terra Preta dos Índios. As criancinhas de 7, 8 anos, lindo, lindo, lindo aquele coral. As crianças cantando e um pequenininho tocava o violão. Meu Deus, aquilo me encheu de tanta alegria. Aquela comunidade não conhecia Jesus. Deus nos chama para isso, irmãos. Eu fui muito abençoado de ler o livro do George Miller sobre as crianças, o orfanato. Eu falei, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir um nível de fé desse? Centenas de crianças no orfanato. Não tinha leite de manhã,
não tinha pão, eles sentavam naqueles bancos, a mesa não tinha nada, eles davam graças a Deus. Não demorava muito, chegava um caminhão, alguém mandou deixar lá um monte de leite, pão, manteiga, queijo. Isso aconteceu muitas vezes. E aqui, irmãos, eu quero concluir esta palavra com algumas coisas práticas. Organize o seu tempo de oração. Você está ouvindo uma mensagem, mas precisa, pelo menos eu preciso muito, organizar os assuntos que eu devorar cada dia. Nem sempre sigo isso que está aqui, eu tenho outros assuntos, mas me ajuda a saber que eu preciso orar por esses líderes, esses pastores, essas pessoas. Organize, pegue um caderno, anote que você orou e anote ali a data. Quando Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, no original é pedi, continue pedindo, bata, continue batendo, busque, continue buscando. Jesus a parábola daquele juiz iníquo, aquela viúva pobre vinha com o juiz, julga a minha causa. E o juiz dizia: eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas eu vou julgar a causa dessa viúva, para que não acontecer que ela me perturbe. Jesus contou a parábola de um juiz iníquo, uma pobre viúva, indefesa. O juiz era o poderoso da comunidade. Ele disse ali, irmãos, está escrito, o Senhor deu uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Persevere na oração. Você vai ver grandes coisas de Deus. Creia, santifique sua vida, para que o canal esteja limpo. Organize sua vida. Viva uma vida de filho de Deus e ore como um filho de Deus. Ore e obtenha as respostas de oração. Não fique falando ao alto, vai para o teu quarto, separa 10 minutos. Você pode pensar assim: 10 minutos é pouco. Começa a orar, bota o relógio. Em 3 minutos você fala tudo, ficou sem assunto. Então tenha uma lista do seu grupo, dos pastores, os presbíteros, professores. Você coloca e começa a orar por aqueles que estão na liderança da igreja, as pessoas que você quer alcançar. Persevere, e o Senhor te dará resposta de oração. Agora, irmãos, Jesus disse: santificado seja o teu nome. Um dos exercícios mais gostosos é o exercício de estudar sobre os nomes de Deus. Eu vou te dar só uma dica aqui e você pode pesquisar. A palavra El significa um ser supremo, Deus. No Antigo Testamento ele é chamado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, a fonte de salvação do seu povo. Esse nome que Deus se revelou com Abraão. Abraão conheceu El Shaddai. Também, lá em Gênesis 1:1, quando diz que criou Deus os céus e a terra, criou o homem, a palavra Elohim é um plural que se refere a Deus na plenitude do seu poder. Elohim. Outra palavra que está no Antigo Testamento é Elion, ou El Elion, o Deus Altíssimo. Se Jesus disse que eu devo orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esses são os nomes que ele se revelou na história do povo de Deus. O outro é Jeová, ou Jeová, como chamamos, ou Yahvé. Ele quer, essa forma quer dizer: eu sou o que sou, eu serei o que serei. O nome de Deus. Uma prática interessante que você pode orar, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus se revelou como Jeová Tzidkenu, Senhor Justiça Nossa,
Jeová Kadesh, Senhor que vos santifico. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Shammah, o Samá, o Senhor está ali. Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Roi, o Senhor é meu pastor. Se você não tem um esboço, nós até distribuímos esse esboço, está no livro do Larry Lee, nem uma hora. Você pode gastar alguns minutos citando os nomes de Deus. A sua mente está sendo envolvida com a santidade de Deus. Eu gosto muito de Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, Pai justo, Pai santo, Deus da esperança, o Deus da paz, que está no Novo Testamento, Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Quando você percebe, a sua mente está envolvida pelas coisas de Deus. E aqui você vai aprender também que esse Deus, Ele é provedor, Ele cuida de você. Esse Deus que está ali, você vai começando a raciocinar que esse Deus se revelou, o Senhor que vos santifico. Você pode começar um estudo do nome de Deus, vai ser um bom exercício, e se trancar no seu quarto e começar a orar. Vamos terminar orando, nós temos 5 minutos. Irmãos, eu nunca vi, eu estou acostumado a ver coisa ruim, mas eu nunca vi tanto escândalo como nesses últimos dias. Você nunca viu uma foto com tanto dinheiro no apartamento, fala a verdade, nem cinema. Dólar, 51 milhões num apartamento. Quando esse homem abrir a boca, esse governo vai tremer, porque era o braço direito do Temer. Nós estamos num país de ladrões, de alta periculosidade, mas esse é o nosso país, essa é a nossa nação. Nós queremos o bem dessa nação, e nós vamos orar pelas autoridades e pedir que Deus revele as coisas que estão por baixo. Nós vamos orar agora, de 2 em 2, onde você está? Vamos levantar um clamor diante de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, já estamos terminando. Vamos orar pelo Amazonas, orar pela nossa cidade tão violenta, orar pelo nosso país, que o Senhor traga um avivamento para o Brasil. Podemos orar, querido, de 2 em 2, ore com vontade, ore fervorosamente. Glória ao teu nome, Senhor. Abençoa esta palavra ao coração. Palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pede a bênção. Pai Santo, Eterno, Todo-Poderoso, ó Deus, Senhor, como já ouvimos nesta noite, ó Deus, e também oramos aqui em cima, ó Deus, grava, Senhor, no nosso coração, ó Deus, a prática de vida, ó Deus, de orarmos como filhos de Deus e vivermos como filhos de Deus, ó. Pai Santo, ó Deus, santificado seja o teu nome, Senhor. E como igreja nesta noite, ó Deus, neste local, queremos dizer, ó Deus, venha o teu reino, ó Deus, venha o teu reino sobre o Brasil, ó Deus, venha o teu reino sobre cada brasileiro, ó Deus, cada brasileiro, cada brasileira, Senhor, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, ó Deus. Senhor, estende as tuas mãos, ó Deus, e limpa a nossa nação, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo que ouvimos nesta noite, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Como disse o pastor Francisco, ó Deus, imprime no nosso coração este sentimento, ó Deus, de vivermos como filhos de Deus e orarmos como filhos de Deus, ó Deus. Louvado o teu nome, ó Deus.
Bendito és tu, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, queremos sair daqui nesta noite, mas não queremos sair da sua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nesta semana, leva-nos, ó Deus, a profundas reflexões acerca de como estamos vivendo o teu reino, ó Deus. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Ó Deus, louvado o teu nome, ó Deus. Concede aos nossos irmãos, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, presbiteriana de Manaus, esparramadas, ó Deus, por Manaus, pelo interior, ó Deus, a tua paz e a tua graça, ó Deus.